Olá, bem-vindos, já me estamos para o Semblante. Hoje temos de volta a Patrícia Carvalho. Olá, Patrícia. Olá. A Patrícia esteve connosco aqui há algum tempo a falar de um retiro que fez Vipassana, Sim. em que esteve 10 dias em silêncio. Se quiserem, no final deste episódio, podem ir ver esse outro episódio. É um dos mais aclamados, acho eu. E eu aqui há pouco tempo li o livro da Patrícia, que é este, é o Solo. Uma viagem de 254 dias pelo Sudeste Asiático, e isso solidificou em mim uma ideia que eu já ponderava, que é de vez em quando ter especiais de livros, porque quando eu estou a ver o episódio de seja do que for e sinto que o entrevistador leu o livro da pessoa e que está dentro das histórias da pessoa, sinto que realmente pode acrescentar um bocadinho. E então, esta é a primeira experiência. Eu fiz uma data de pequenas notas que não sei se vou sequer usar. Já não seria a primeira vez que eu faço 50 mil notas, depois a coisa acaba por não acontecer dessa forma. Mas sejam bem-vindos a esta experiência e acho que vão curtir. Foi uma viagem que a Patrícia fez de cerca de 8 meses pela Ásia e vamos não só focar tanto necessariamente numa ou outra história em particular, mas também em alguns conceitos-chave que ela vai abordando. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Patrícia. Olá, Pedro. Olha, gostei muito do teu livro. Não lhe dei nenhuma estrela no Goodreads, porque eu uma vez li um livro de alguém que eu conhecia e não curti. E Tomaste a decisão de não dar de notas, não dar. seja bom, seja mau, não dou notas. justo. Uma questão de coerência. Sim. E acho que tens muito do que eu gosto de um livro. E obviamente isto é uma obra de arte, portanto tem sempre o seu grau de Claro. subjetividade, mas eu curto quando uma pessoa acaba por partilhar também aquilo que vai dentro de si e as suas motivações. Eu acho que seria talvez interessante abordar, se calhar, algumas destas pequenas viagens que tu fizeste, internas, e queria começar aqui pelo início. No dia seguinte já estava na terceira classe de um comboio com bancos de madeira e janela aberta, a caminho de Kanchanaburi. Foi então que tive consciência de que, agora sim, estou realmente sozinha. Agora sim a viagem está realmente a começar. Eu achei isso interessante porque é óbvio que suponho que se tu estiveres a viajar com alguém seja uma viagem na mesma. Mas tu consegues lembrar-te o que é que naquele... Sim, completamente. Eu quando fui para a Tailândia, eu ia sozinha, e fui sozinha, mas pá, eu estava aqui em Portugal a preparar as cenas, faltava pouco tempo, e a minha mãe disse-me, olha, o filho da Dona Céu está lá a morar. E eu, quem é a Dona Céu? A senhora ali da padaria, tipo, a padaria aqui a uns 400 metros de casa. Que eu, não sei o quê, não conheço o Dani, então, não sei o quê, vamos lá tantas vezes. Eu, pá, não faço ideia. Ele, então eu vou lá falar com ele, vou falar com ela e vou-lhe perguntar se ele não te pode dar o contacto, pode ser que ele te ajude no início. E eu estava bem, eu estava com aquela cena do quero conhecer pessoal, quero dormir na casa das pessoas, quero, tipo, tudo. E a Dona Céu falou com o filho dela, e o filho dela tinha ido para a Tailândia viver e estava lá, tipo, há um mês. E mandou mensagem a dizer, olha, sou o filho da Dona Céu, Dani, prazer. Estou aqui a morar, se quiseres dou-te casa nos primeiros dias. E eu, pá, espetacular. Nunca nos tínhamos conhecido, apesar de termos morado sempre a 300 metros. E depois, mal cheguei lá, mal aterrei na Tailândia, eu saí do aeroporto, apanhei o metro, pá, ele só me disse, sai nesta estação e eu apanho-te lá. Ele apanhou-me lá e passamos, eu ia ficar 2 dias em Bangkok porque já tinha estado, não tinha piada, não queria repetir. Acabei por ficar para aí 5 dias, porque depois veio uma amiga dele, e ele tinha uma casa altamente com piscina, e saímos boa à noite. Ou seja, essa ideia era um bocadinho naquela de... Os meus primeiros dias foram quase um bocadinho almofadados, porque primeiro tinha uma pessoa, pá, portuguesa, que por sinal conhecia os meus pais, morava perto de mim. Havia uma outra pessoa também viajante que estava ali no ambiente, nós estávamos num ambiente de piscinas, festas, sair à noite, portanto, era aquela parte um bocadinho ocidental, não tinha mergulhado ainda numa viagem completamente sozinha. Tinha no passado, outras viagens, mas nesta ainda não, ou seja, eu senti que era a primeira vez, porque nós andávamos de táxi, era
era diferente. Não era aquilo que tu Não era procuravas. aquela viagem que eu procurava, mas foi altamente porque foi assim um balanço. Não houve tipo um 8 ou 80, não houve chegar e estou aqui a comer um pad thai numa escada, sozinha. Opa, eu agradeço imenso ao Dani, porque ainda hoje somos grandes amigos e ficámos grandes amigos à pala disso. Ele nunca mais morou em Portugal, continua a morar lá, mas sempre que vem cá, pá, estamos juntos e foi uma amizade muito gira que nasceu logo no início dessa viagem. Tu aqui no teu livro falas assim, não vais com muita profundidade a isso, mas acho que é uma parte interessante até para voltar um bocado atrás. Esta não foi a tua primeira viagem na Tailândia, mas a primeira, tu chegaste e tiveste não sei quantos dias no quarto a chorar. Foi horrível. E por acaso ainda O que é que te levou a ir nessa primeira? Ai, Se tu na altura talvez não tivesses o arcabouço, certo. não é que seja preciso assim, mas talvez não estivesse bem preparado. Claro, eu acho que a primeira viagem que tu fazes, quer dizer, não sei, acho que talvez quem começa a viajar se calhar na Europa e assim vai começando a ganhar arcabouço. Eu não, eu quando fui para a Tailândia, foi a primeira vez que viajei sozinha, eu costumo dizer, eu nunca tinha viajado tanto tempo, eu nunca tinha viajado sozinha e eu nunca tinha ido para tão longe. O mais longe que tinha ido tinha sido uma semana para a França. Aquilo que me levou a ir, eu queria muito, muito, muito viajar e não sei porquê, fiquei com a panca que a Tailândia era um país altamente para começar. E então era o meu país de sonho. E eu acho que isso até veio de um livro do Gonçalo Cadilho que eu li, em que ele listava vários países consoante a segurança versus o dinheiro que se gastava. E ele metia tipo a Tailândia como número 1 para mulheres que viajam sozinhas. Eu li aquele livro, tinha pai de 7 anos, e eu acho que aquilo me ficou na cabeça e eu pensei, é para lá que eu vou. E na altura, apesar de ser novinha, tinha imenso medo, porque apesar de ser um país longe, fora da Europa, eu acho que o próprio facto de, por exemplo, a língua ser muito diferente, as letras serem diferentes, isso tudo também dificulta as coisas. E até nessa primeira viagem eu tentei dar a volta ao globo 50 vezes e optar por outras coisas. Eu tive quase tudo arranjado para ir para o Peru, porque achei que o Peru ia ser mais fácil, porque falava espanhol. Depois desisti do Peru e tinha quase tudo arranjado para ir para Cabo Verde, porque Cabo Verde falava-se português. Mas o meu coração Ou seja, foste de ideia mais fácil é mais fácil. Mas o meu coração batia Tailândia. E então eu tive aquela realização de que, se é isto que eu quero fazer, porque é que eu não vou fazer só porque não falo inglês muito bem na altura, só porque tenho estas dificuldades? Não faz sentido ficar pelo meio termo. E então mesmo o episódio de comprar o bilhete foi muito tipo momentâneo. Foi tipo chegar, vou comprar agora, e em 5 minutos estava comprado e nem pensei. E comprei tipo uma semana, 10 dias antes. E disse à minha mãe e pronto, foi um escândalo. E depois quando cheguei, não estava nada preparada. Lembro-me perfeitamente que quando cheguei, acho que não me contei essa história, eu tinha uma mochila e tinha a bandeira de Portugal cozida. E então, mal cheguei, saí cá fora para fumar um cigarro do aeroporto e veio um gajo ter comigo, arranjamos um mosqueiro. Eu, foda-se, faço 14 mil quilómetros e a primeira pessoa que vem conhecer é um gajo português. Onde é que és? Ele, sou de Faf, e tu? Eu, de Braga, 30 km. Fiquei-se bem chateado. Mas pronto, depois conheci esse moço, ele até me ajudou a ir para o centro. Só que na altura eu ia mesmo com aquela cena de eu quero fazer backpacking puro, eu quero ser forreta, eu quero gastar bué pouco dinheiro. Então eu decidi ficar num hostel que custava 2 euros. 2 euros? Yeah. Uau! A minha experiência era zero, então tipo, eu não tinha aquela cena de ver a distância, ao centro. Fui parar a um hostel super longe, tipo a 6 km do centro. Mas também definir o centro em Bangkok é difícil, Pois. porque é uma cidade muito grande, mas pronto. Cawthron Road, era quanto? Exato, para mim é o que eu considero centro, mas eu queria que para um tailandês não seja centro. Certeza, muita gente conhece o Tailândia e vai dizer que estúpido a definir Cawthron Road como centro de Bangkok. Mas pronto. E então, fui parar a um hostel, que não era bem um hostel, era uma casa familiar que fazia um hostel. E tinha tipo 2 quartos, um rapaz e uma raparigas com camas. Sendo que eu era a única hóspede daquele hostel. E foi uma desilusão enorme, porque eu vinha cheia de vontade, quis ser pessoal, aquele ambiente de hostel, queria experimentar tudo. E dei por mim numa casa tailandeses que mal falavam inglês, sem nenhum turista. E depois tive aquele choque imenso do calor, dos cheiros, da confusão, de olhar para uma rua e ser quase impossível encontrar uma rua sem pessoas. Porque é muita gente, eram 10 milhões de pessoas numa cidade. E isto tudo bateu dentro de mim e eu lembro-me perfeitamente. E depois também os horários, a diferença de horários, costumo um bocadinho a habituar. E eu lembro-me perfeitamente que comecei a chorar e foi muito duro. E pensei mesmo em voltar para Portugal. E a minha mãe dizia-me, por favor, volta. E eu tinha 500 euros. Eu nessa viagem tinha um budget de 1000. 500 para voar, 500 para estar lá. Eram 3 semanas.
E eu pensei, opá, eu posso voltar, mas são mais 500. E eu vou gastar 1000 € numa brincadeira do ai, quero ir para a Tailândia, não consegui, voltei e chorei. E depois nunca mais vou ter coragem para ir noutra. E pensei, não, vais ficar e ponto final. Sentes que estiveste ali mesmo? Sim, 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 sim. Olha, Mas mas a tive, tua mas vida tive um provavelmente... episódio que desconstruiu isso, que foi... eu lembro-me perfeitamente de... Aquilo era uma casa e apesar de nós termos tipo o quarto para as raparigas e o quarto para os rapazes vazios, só comigo, eu ia lá fora fumar várias vezes. E para ir fumar passava pela sala da família. E uma altura, lembro-me perfeitamente, era fumar um cigarro, estava a chover à noite e estava tipo a chorar. E veio o avô dessa tal família ter comigo, com uma manadinha assim, ele era um velhotinho, careca, magrinho, assim, todo catinhadinho, com opa, gomas, pipocas, sabes aquelas cenas que tu vem na Ásia, bem porcariazinhas de supermercado? Deu-me e disse-me só, Miss, don't cry. E opa, aquilo derreteu-me o coração e eu pensei, era isto que eu procurava, estas cenas, e se calhar este não é o sítio mais XPTO, não é aquele ambiente cheio de gente, mas é estes contactos e pá, derreteu-me o coração. E só a título de curiosidade, Bangkok tem 10 milhões de pessoas e 4 anos depois, quando fui lá ter com o Dani, fui para um apartamento pá, incrível, ele morava num daqueles arranha-céus com piscina lá em cima. Onde é que era esse arranha-céus? No prédio desse hostel. Esse Sério? hostel ficava nos subúrbios cá em baixo. Yeah. Uau, que engraçado. E quando eu cheguei lá, eu pensei, não, como é que eu vim parar ao mesmo sítio, pá, numa cidade enorme? Eu percebo perfeitamente o sentimento que tiveste, a viagem começa aqui, apesar de a comparação que eu posso oferecer não ser a mais adequada. Mas eu lembro quando saí da minha primeira viagem em 2011, eu fui com um puto de Lisboa, que era o João, e a mãe dele levou-nos até, acho que foi a mãe dele, que levou-nos até Porto Alegre, onde a Garcia estava a viver, e nós íamos juntos, tipo, pá, enquanto desse. Acabamos por separar-nos na Turquia. Mas lembro que nós tentámos arranjar boleia durante algumas horas e não conseguimos. Mas depois decidimos separar-nos, mandamos moeda ao ar a ver quem é que ia com a primeira boleia e calhou-lhe a ele. E a partir do momento em que ele foi, eu ia estar com ele passado um bocado, mas eu senti realmente que uma onda diferente. Mas é curioso porque nós passamos a vida, ao mesmo tempo nós passamos a vida a conhecer pessoas em viagem. E tu tens aqui um texto que fala precisamente, tens vários, é uma das cenas que eu gosto no teu livro, é que não só partilhas as tuas reflexões, mas também conversas que tiveste com outras pessoas. E dizes, hoje foi um dia um pouco ou tanto relaxado, não fiz muita coisa, além de ter apanhado o comboio até aqui e ter arranjado onde dormir. O pessoal do hostel juntou-se todo para jantar, o que foi fixe. Depois começamos a beber e deixamos-nos ficar no alpendre pela noite dentro. Um deles, o Nick, um inglês de 42 anos, ficou surpreendido quando soube que eu me sentia desmotivada na minha área profissional, com apenas 24 anos. Ele deu-me o exemplo dele e depressa a conversa extravasou para temas mais transversais, desde as nossas carreiras, as nossas motivações e ambições na vida. Falamos também sobre a sociedade em geral e sobre os problemas que dela advêm. Fala-se sempre dos problemas da sociedade. Há muitos Nicks nas minhas viagens. Pessoas que provavelmente nunca mais voltarei a ver, mas cuja conversa me tocou e me abriu algum horizonte, me deu alguma perspectiva de pensamento. São pessoas que nos acrescentam. E talvez todos esses nicks moldem no seu conjunto a minha personalidade e o rumo da minha vida. Não digo isoladamente, mas sim como um todo. Talvez a Patrícia que serei daqui a 10, 20 ou 30 anos seja a soma de muitos nicks, de muitas horas de conversas desfiadas, de muitas perspectivas trocadas entre uma outra cerveja. Às tantas, de quantos nicks serei feito. De quantas pessoas se faz uma boa pessoa. E eu achei isto bem bonito porque realmente há várias coisas que nós podemos valorizar na vida e uma delas que nós temos mais ou menos como ponto assente. Às vezes nós valorizamos um bocado a nossa própria sociedade, não estou a dizer que foi o que tu fizeste aqui ou quando falaste da sociedade, mas isto talvez também seja o otimista que há em mim, mas acho que às vezes nós vemos a nossa sociedade como mais materialista do que realmente é. Porque as pessoas privilegiam as suas relações interpessoais, acho eu, e para mim vejo isso como o grande fim da vida está em manter estas relações interpessoais. Mas em viagem, realmente nós de vez em quando conhecemos um Nico ou outro que realmente tem um impacto em nós que faz ali uma mudança qualquer. E queria perguntar-te se não é também por isso que viajo? Sim. Sem dúvida. 70% dos motivos pelos quais viajo é para procurar nicks.
Uma frase engraçada, assim. Não, eu acho que o grande motivo que me faz viajar é o grande motivo. De 70% estou aqui a mandar para o ar, não sei se é 70%, mas eu acho que aquilo que me faz viajar é querer conhecer pessoas o mais diferentes de mim. E querer fazer, e acho que isso é uma coisa que nós temos muito em comum naquilo que nos leva a viajar, que é, eu quero colocar em mim perguntas e fazer-me ver várias coisas de diferentes pontos de vista, e consigo isso mais facilmente com pessoas de outras culturas. E até entra aqui se calhar aquela ideia do país quanto mais diferente for melhor, porque mais possível é encontrar pessoas muito diferentes de mim que me cultivem mais ou me alimentem mais deste ponto de vista intelectual. Mas eu até vou mais longe. Eu acho que não. Isto se calhar é uma ideia um bocadinho romântica que eu tenho, mas eu se calhar acho que até nem há um nick que de vez em quando aparece. Eu acho que se calhar todas as pessoas que tu conheces em viagem contribuem de uma maneira que tu nem sequer consegues perceber. Entendes? Eu tenho a certeza de que viajar me mudou muito e tenho a certeza que tenho praticamente a certeza que viajar fez-me uma pessoa melhor. E se não tivesse ido para a Tailândia naquele ano, e se por acaso nunca tivesse virado para as viagens e tivesse virado para outra coisa qualquer, pronto, haveria outras coisas que também podiam fazer de mim boa pessoa. Mas tenho a certeza que não seria a pessoa que sou hoje. Porém, também acho que hoje estou mais próxima da pessoa que gostava de ser. E acho que todas as pessoas que eu fui conhecendo em viagem foram dando o seu grãozinho, percebes? Se calhar muitos deles eu não percebi que deixaram um grãozinho. E eu acho que uma ideia se calhar um bocadinho romântica, mas eu acho que é a beleza de viajar. Sim, eu percebo, e isso também leva-me a crer que, ou leva-me a ver a importância que há numa viagem desse género, independentemente do tamanho, mas quanto maior for, mais probabilidade há de ser marcante, numa idade mais precoce. Eu acho isso. Porque eu senti também muito ao longo do teu livro, e pronto, eu conheço-te, já conversamos, mas também é interessante ter a perspectiva de ler-te sem te estar a interromper, que tu também foste desconstruindo. Sim. Por vezes, se calhar, até um ponto de mas onde é que eu vou parar? É isso. E eu acho que, e recomendo sempre isto a quem quer viajar, que é fazer o mais rápido, o mais cedo possível. Porque eu acredito que viajar, eu haverei fazer mais viagens do que essas, não tenho a mais certeza, a menor dúvida. Mas vai ser sempre muito diferente. A primeira vez é sempre a primeira vez. Quer tenhas 40, quer tenhas 30 ou 20. Mas tu fazeres isto com uma idade tão nova, que é uma idade em que tu ainda estás muito a ver o mundo, a absorver o mundo aqui, faz-te crescer imenso. Eu acho que aquilo que tu tiras do ponto de vista pessoal que te vai construir é muito maior, porque tu também ainda não estás, pelo menos eu sentia que quando comecei essa viagem eu própria não estava formada, e ainda não estou, mas na altura eu tinha mais dúvidas que acho que tenho agora, percebes? E o mundo foi-me ajudando a descobrir essas respostas, muitas vezes sem eu perceber, e foi uma das coisas que eu pensei, uma das coisas que também passou pela cabeça nessa viagem foi que às vezes as pessoas viajam para procurar respostas, mas eu acho que viajar é mais sobre aquilo que se procura, do que se encontra, do que aquilo que se procura. Sim. Não é? E então eu acho que foi muito importante ter feito isso muito nova. Até porque daqui para a frente, se eu quiser fazer outra viagem, que vou fazer de certeza, vou ter que abrir mão de muitas mais coisas do que aquelas que tive que abrir mão na altura. Na altura não tinha nada que me prendesse, eu morava com os meus pais, tinha acabado de estudar, não tive que me despedir de um emprego, não tive que deixar uma casa para trás. Não é que seja impossível, porque faz-se a mesma, tu és um exemplo disso, e eu espero também ser um exemplo disso daqui a uns anos, mas nunca mais vou ser um passarinho tão livre, nunca mais vou ter tão poucas amarras. Porque se calhar daqui a uns anos os meus pais já vão ser mais velhos, eu já vou ter aquela cena, ou se calhar daqui a uns anos eu vou querer ser mãe, vou pensar, eu quero ser mãe, já tenho 30 e tal. Eu tenho a certeza que nunca mais vou ser um passarinho tão livre como fui nesse ano. Apesar de eu reconhecer o grau de realismo que tu estás a oferecer, que nem é necessário, não é nem pessimista nem otimista, é um bocadinho triste também essa ideia. E sabe, às vezes as pessoas perguntam-me qual é que foi a minha viagem preferida entre as 3 que eu fiz, e eu digo, a última não foi de certeza, a do Panamá ao México à boleia, apesar de, na minha opinião, ser o meu melhor livro, sei que discordas, mas entre as outras duas não sei. Sim. E uma das coisas que faz com que a balança fique equilibrada, deixa-me dizer isto de outra forma, talvez a balança não ficasse equilibrada e a África ganhasse se a primeira não tivesse sido a primeira. Pois, é isso. E é triste. É um mergulhar completamente novo de um tipo de água que nós não sabemos se há para respirar debaixo daquela água, e é a primeira vez que nós fugimos também. E tu tens uma cena fixe que eu achei curiosa no teu livro, porque
parece... Eu acho que alguém que queira criticar o pessoal, os andarilhos como nós, é capaz de dizer, estás a fugir de qualquer coisa. E eu sempre, quando me apontaram isso, sempre fiz questão de dizer, não estou a fugir de nada, estou a ir ao encontro. Quando estás a viajar, ou seja, viajas para fugir. Sim. Ok. E tu dizes, mas é que isso não tem que ser necessariamente mau, porque uma pessoa pode, tu dizes que viajas para fugir de ti própria. Diz aqui, por vezes penso que esta é a grande razão por trás da minha paixão por viagens. Na vida normal, no meu cotidiano, sou uma pessoa tão rígida e exigente comigo própria que chego mesmo a sufocar-me. Consigo tornar a minha vida numa coisa chata e cansada. Esgoto-me a mim próprio e levo-me ao limite, à exaustão. E é no limite, nesse estreito limite de regras chatas e enfadonhas que eu próprio me imponho, que salto bem alto e me atiro para o desconhecido. É nesse limite que agarro numa mochila e vou sozinho até ao outro extremo. Ao extremo das viagens, onde não há planos, regras, prazos ou orientações. Não sei viver no meio termo e necessito de ambos os extremos para viver. Preciso de um para ser eu própria e preciso do outro para me livrar de mim. A viagem é uma forma de fugir de mim próprio. É sempre a viagem que me salva. E eu acho que isto faz sentido se nós virmos como... Nós estávamos a falar acerca da evolução que pode vir dentro de nós da viagem, seja ela proporcionada pelas pessoas que nós conhecemos ou também proporcionada pelas circunstâncias em que nós nos vemos e que nos levam ao limite. Mas nesse sentido também pode ser fugir de nós próprios porque estamos a fugir de uma versão Sim. que está obsoleta, se calhar, não é? E depois até eu sinto, agora num pós-viagem até posso dizer isso, sinto que acabei até por melhorar. Uma altura a minha mãe disse-me uma cena que nunca mais me esqueci, que foi um pouco tempo antes de eu viajar. Essa viagem foi feita depois de um ano de mestrado, em que eu estive a viver no Porto, e que foi talvez o ano mais difícil da minha vida. Foi um ano muito duro, foi um ano muito difícil, e eu tenho uma personalidade muito de gostar de ter controle sobre as coisas, gostar de ter as coisas planeadas e gostar que as coisas ocorram da maneira que eu acho que elas vão acontecer. Em certa maneira, eu acho que tu, quando és novo, quando tens 18 anos ou 19, achas sempre que a vida é regras quadro e vai funcionar daquela maneira e depois não funciona. Mas eu sinto que, e a minha mãe disse-me uma altura, tens uma vida de quem tem 40 anos. Na altura, quando estavas no Porto. E a minha mãe dizer-me aquilo, eu fiquei tipo, fogo. E ela estava-me a dizer isso porquê? Porque eu era uma pessoa que punha muitas regras, que era muito exigente, que era muito picuinhas, que queria as coisas assim, assado. E quando elas não eram assim, assado, eu ficava chateada. E lá está, eu fazia da minha vida uma coisa chata, as coisas não tinham que ser levadas tão a sério. Não era preciso agir daquela maneira. E eu acho que lá está, eu viajava para fugir de mim própria, porque viajar da maneira como eu queria fazer era o extremo oposto da vida que eu me impunha a mim própria. Portanto, parecia que eu quase não sabia viver de um ponto de vista equilibrado. Ou vivia sem nada e amanhã é que sabe e não há planos. Ou então, tipo, acordo às 7, vou fazer isto às 8, quase, percebes? E claro que isso foi uma coisa que eu depois desconstruí em viagem, porque passado, isto é muito engraçado, eu viajei um bocadinho para fugir essa vida daqui, mas passado 1 mês e meio de viajar, que não é muito, para uma viagem de 9 meses nem era muito para aquilo que eu tinha esperado, eu tinha saudades de ter uma vida rotineira. E fiquei com saudades de me cultivar intelectualmente. Fiquei com saudades de ler um bom livro, de ir a aulas, de fazer discussões, de aprender coisas, percebes? Porque eu estava a aprender, claro que uma pessoa estava a aprender, eu estava a aprender, mas era de um ponto de vista muito... Era diferente, eu tinha saudades de uma certa rotina. E também, de certa forma, senti que parecia que não sabia viver num equilíbrio. Ok. Mas talvez não devesse ter perguntado isto mais cedo, mas... Portanto, tu... Estavas a viver uma vida de 40 anos e uma vida de uma pessoa de 40 anos. Eu tenho 38 anos, portanto não sei qual é o mal em viver-se uma vida de 40 anos, mas está bem. Mas pergunta à minha mãe. Foste para fugir dessa versão de ti, foste para encontrar um extremo mais radicalmente oposto para que depois talvez pudesse encontrar um equilíbrio no fim. Mas teve aqui mas também foste por consequência natural para te soltar. Tu dizes, talvez tenha uma tendência natural para ser responsável e para arranjar coisas enriquecedoras e positivas para fazer. E isso tem tudo para ser uma qualidade se não for levado ao extremo. Talvez tenha de ter uma atenção redobrada que me faça ver quando estiver a começar a exagerar. Talvez tenha de aprender a desligar às vezes, sem me sentir culpada e sem me julgar por isso. Afinal de contas, decidi fazer esta viagem porque queria ser livre e soltar-me das amarras da vida. Mas realmente devo refletir sobre quem está, efetivamente, a segurar essas amarras. E é verdade que às vezes quando... Nós às vezes podemos ir em viagem à procura de uma mudança que
não vai acontecer em viagem, porque ela tem que Exato. acontecer dentro de nós. E aqui parece que tu tens um bocado essa realização, não é? Uhum. Há uma expressão em inglês que é wherever you go, there you are. E, e tu quando estás em viagem, tu sentes que tens essa... Consegues sair um bocadinho de ti próprio e analisar o teu próprio comportamento e ver como é que Eu estás acho que isso faz mais facilmente, porque sais fora, porque sais fora do teu ambiente, sais fora do teu contexto. Mas, deixa-me fazer aqui este reparo, eu não acho que seja, eu não sei se é muito boa ideia tu viajares para procurares respostas ou para procurares Resolução. algum tipo de resolução, porque isso pode não acontecer e podes ficar frustrado. Depois ficas pior do que estavas quando Exatamente, eu chegaste. acho que eu fui viajar naquela do se acontecer, aconteceu, eu não fui à procura de me mudar. Eu queria viver a experiência e esse era o meu primeiro objetivo, era viver aquela experiência. Se isso me fosse levar a mudar coisas que eu até gostava de mudar, fiz. Se não fosse, ok. Mas o meu objetivo principal não era vou fazer isto para ir buscar uma resposta, porque eu acho que isso é perigoso, especialmente quando se viaja, porque viajar também pode ser difícil e doloroso. E se tu vais viajar E é. em certas Está medidas. muitos E se tu não viajares com a vontade de viajar, não vais ter o arcabouço suficiente para ultrapassar as cenas más. E vais facilmente ficar frustrado. E depois, lá está, pode acontecer que tu não conseguires essa resolução e se não conseguires, ficas frustrado e não vale a pena. Sim, eu quando fui nas minhas viagens também não... Em retrospectiva uma pessoa pode encontrar razões que nem sequer sabia que tinha. Mas não fui necessariamente à procura de nada em particular. Eu acho que queria só Viver. viver Eu queria viver. queria viver algo que Eu fosse quero viver inesquecível. cenas fixe. Yeah, yeah. Quero só viver. Parece superficial, Mas é só. Mas é. Mas é muito. Mas pelo caminho uma pessoa vai, apesar de não estar à procura de nada em particular, vai Vai tropeçando um colhendo bocado. estas coisas e isso é fixe. E fazer essas análises. E é giro porque tu agora estavas a ler isso, nunca li o meu livro, depois ele está escrito. E é giro perceber que há coisas que eu dizia aí de mim que agora já não se refletem na minha vida agora. Como? Essa maneira de viver, de estar, tão assertiva, eu agora não vivo a vida assim. Sou sempre um bocadinho assim, mas longe daquilo que era. E nunca mais me tinha lembrado disso. Agora estás a dizer e estou a ficar contente porque fiz. Foi mudando, estás a ver? Foi gradual, foi mudando e está a funcionar. Eu sinto às vezes que. E depois eu queria deixar o fim para o fim, a parte de como é que é regressar, também refletes um bocado acerca disso. Mas levantando aqui um bocado o véu, pelo menos da minha própria perspectiva, que é que interessa menos aqui. Eu sinto que é um bocado como uma onda que vem e quando um gajo está em viagem torna-se uma pessoa melhor, concordo? Pelo menos eu vejo por mim mais grato, tipo ter um prato quente que alguém cozinhou para mim à minha frente, em viagem, especialmente a minha viagem da África, que eu tinha que cozinhar sempre a mesma coisa e dás um valor, dá um valor brutal, mas depois passa. Só que eu acho que quando passa nunca volta ao mesmo. Não volta exatamente ao mesmo, acaba por ficar Sim. ali um bocado pelo menos é o que eu gosto de achar. Eu não preciso achar, eu tenho a certeza. Eu sou hoje uma pessoa muito mais empática do que aquilo que era antes de viajar, mais sensível, e não vejo isso como uma cena má. Eu hoje sou uma pessoa que choro assim. A sério, isso mudou? Sim, eu antes de viajar era uma pessoa que podia estar aí a passar más notícias na televisão, guerras e não sei o quê, e uma pessoa já está ali um bocadinho balizada, não sentia. Agora eu olho para aquela pessoa e eu penso, é uma pessoa. Aquela pessoa tem sentimentos como eu tenho uma capacidade, acho que viajar me deu uma capacidade de me pôr no lugar do outro, se calhar às vezes até um bocadinho dolorosa, porque eu às vezes vejo notícias e quero ter uma vida normal, ter um dia normal e não consigo, porque estou com a cabeça naquela pessoa, percebes? E não tenho dúvidas nenhumas de que viajar me tornar uma pessoa muito mais empática. Isso é interessante, é mesmo um extremo. E sensível. Tu teres mudado a tua sensibilidade, porque eu sinto que mudei o meu entendimento e comecei a pôr metafóricas almas nos corpos daquela gente de outras tribos, digamos. Mas não sei se fica. Eu acho que foi que desconstruí a cena de tipo, vamos imaginar uma tribo. Uma tribo, toda a gente tem a ideia de uma tribo. Mas quando tu estás na tribo e quando vives na tribo, tu olhas para as pessoas e dizes, ei, são pessoas. Eu sei que isto pode parecer estúpido, porque é óbvio que toda a gente sabe que são pessoas. Mas tu estás lá com elas e estás lá, se calhar, a perceber que elas no dia-a-dia, com outras ferramentas e com outras coisas, procuram na vida o mesmo que tu procuras, que é estar fixe. Não é? No fundo é isso que toda a gente procura. Acho que isso
pá, para mim eu acho que a realização que me trouxe são pessoas como eu, no fundo, estamos todos à procura mais ou menos da mesma coisa. Isto é bem óbvio, mas acho que É óbvio de saber, mas não é óbvio de sentir. De sentir, exatamente. Eu acho que fui capaz de sentir isso e de perceber com as pessoas que ia conhecendo que, opá, com o contexto de vida delas, com o passado de vida delas, com os conhecimentos que elas tinham, com as ferramentas que elas tinham, era engraçado que elas estavam exatamente à procura da mesma coisa que eu. E como é que tu lidas com... Isto é uma cena acerca da qual eu já pensei um bocado e acho que é talvez sintomático do quão egocêntricos nós podemos ser. Que é... Nunca te disseram... Eu escrevi sobre isso para a GQ, que é os chatos dos pobres. Nunca te disseram... Ah pá, olha, eu adorava ir à Índia, mas eu acho que não ia saber lidar com aquela pobreza. Nunca te disseram isso? Por acaso acho que não, mas percebo a cena. Mas opá, não sei bem, porque eu senti que muitas vezes as pessoas diziam-me isso, tipo, vais ver pessoas pobres e coisas do género, não vais saber lidar, mas tu fazes esta parte, tu falas disto no teu livro da África, se não estou em erro, e eu também concordo que uma coisa é ver pobreza, outra coisa é ver miséria. E ser pobre é diferente de viver uma vida miserável. E miséria, eu acho que se calhar vi lives. E não entrinhei neles, ou seja, eu não me recordo, eu vi, lá está, pequenos lives, mas eu não me recordo de ter, se calhar, conhecido alguém que realmente vivia uma vida miserável. E eu acho que as pessoas às vezes diziam-me isso, quando fores lá, vai haver cenas que tu não vais conseguir, vão-te bater, não vais conseguir ver, e eu sentia que era muito mais forte, ou seja, eu até podia ver pessoas a pedir e não sei o que mais, mas eu sentia-me pior se calhar a vê-las de fora do que lá, porque lá sentia que podia fazer alguma coisa, nem que fosse falar, conversar, enquanto que em Braga a ver isso no Instagram ou na televisão não podia fazer nada, enquanto que lá estava a ver alguém que precisava de ajuda e tu em viagem tinhas um orçamento, também achei isso curioso. Sim, um orçamento para dar esmola. Como é que foi? E acaba assim a primeira parte, pessoal. Para a semana lanço a segunda parte de 2. Se forem patronos, provavelmente já terão acesso ao episódio. E já agora, obviamente, oferece-me dizer que considerem isso. Podem ser patronos apenas por 2€ por mês. E é uma ajuda vital, especialmente nesta nova fase da metamorfose. Subscrevam o canal, partilhem, façam essas coisas todas. E se quiserem já ir comprar o livro da Patrícia, mesmo antes de ver a segunda parte, podem mandar-lhe mensagem na sua página de Instagram em Girl From Nowhere. Todos os links estão na descrição e vou tentar também metê-los aqui no canto superior direito deste ecrã. Até para a semana, pessoal.